gente, tudo bem? Seguinte, eu vou falar do PPCP para vocês, igual a gente tinha comentado, para vocês fazerem um bendito seminário, tá bom? Mas é assim, eu vou pegar essa parte mais teórica, depois ao final eu vou deixar uns links de vídeo que eu já tenho gravado que fala sobre plano mestre de produção, previsão de demanda, planejamento agregado, bastante coisa, tá? Esse aqui vai ter em torno de 40 minutos a 1 hora. Os outros tem 1 hora cada um, tá? Vocês não precisam fazer exercícios, mas é que ele vai só para ajudar a complementar essas ideias, tá? Esses aqui, os outros vídeos que eu fiz foi na faculdade. Então, mas o pessoal tinha que fazer os exercícios. No caso de vocês aqui é mais para aprofundar, para entender o que está sendo dito, tá? Aí pega a parte mais exata. No caso de vocês é uma parte um pouco mais teórica, que é a parte do seminário, tá? Aí no final dessa apresentação eu vou explicar como vocês vão fazer o seminário. Bem, tem coisa que não tem muito sim, segredo, digamos assim, tá? Eu vou entrar nessa parte conceitual e vou explicando cada etapa para vocês. Tem gente que chama de PCP, ó, tá? O PCP é Programação e Controle da Produção. Uma coisa mais atual é PPCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção. Então a gente tem esse outro pensamento mais moderno, digamos assim, porque você tem que ter um planejamento em cima da organização para saber o que está sendo feito, tá? Vamos trabalhar por aqui. Ó. Primeiro a gente vai trabalhar os conceitos para vocês entenderem. É um conjunto de funções interrelacionadas que objetivam comandar o processo produtivo e coordená-lo para os demais setores administrativos da empresa. Em síntese, pessoal, é o seguinte, ó, a gente tem que ter um planejamento em relação à programação e controlar a produção. Como que ele é interrelacionado e coordenado junto com os demais setores administrativos da empresa? É só você pensar o seguinte, ó, eu pego um setor de vendas, tá? O vendas que está aqui na frente, digamos que ele vai vender 1000 unidades de um determinado produto, tá? Ah, vendeu 1000 unidades, tá bom? Aí eu tenho que analisar o seguinte, para fazer essas 1000 unidades, eu não tenho que vir aqui na produção. Se eu vendi, eu tenho que entregar, não foi? Eu tenho que vir aqui na produção e analisar o quê? Se eu tenho condições de entregar. Mas é só uma questão de fazer? Não. Por quê? Esse negócio aqui tem que ter planejado junto. Lá atrás, o PPCP ele tem que planejar isso aqui. Opa, ficou meio feia essa seta, deixa eu arrumar ela. O PPCP ele vai analisar o seguinte, ó. Quais são os insumos necessários para produzir esse negócio, para poder entregar essas unidades vendidas? O que são os insumos necessários? Ele tem que estar relacionado com o quê? A compra de matéria-prima. Ah, digamos que se para produzir esse determinado produto eu preciso de 2 parafusos. Eu vou ter que comprar 2000 parafusos. Qual o tempo de entrega desses 2000 parafusos? Digamos que o meu prazo de entrega é 30 dias, mas só para chegar aos parafusos são 20, quer dizer, eu vou ter 10 dias para produzir, entendeu? Aí eu tenho que pensar a alocação de máquina, eu tenho que pensar para alocar pessoal. Esse PPCP vai estar alinhado com a RH também. Por quê? Eu tenho pessoas ali para estar produzindo, para estar operando aqui, ó, diretamente aqui na produção. Por isso que ele é interligado com as demais áreas produtivas, administrativas. Porque, olha, eu tenho que ter pessoas nessas máquinas. Qual que é o período de férias? Ah, se eu coloco 5 funcionários de férias, não vou ter um déficit de pessoal? E se está faltando gente, não tem que contratar? E se contratar, o preço, a contratação pode ser mais caro que o produto? Então, por isso que ele fala que é tudo interligado. Então, eu vou planejar. Entendeu? Digamos que eu tenho uma média mensal de 1000 unidades que sai. Se eu produzo em lotes, eu tenho que ter material, eu tenho que ter máquinas, equipamentos. Por isso que a gente fala planejamento. Aí eu vou programar em que máquina vai entrar. Eu vou controlar isso, se está saindo igual. Se eu compro matéria-prima, o cara me fala que está faltando matéria-prima, como assim se eu comprei? Não chegou ou não usou? Ou está parado no estoque? Entendeu? Não almoxarifado. E não é só matéria-prima. Digamos que essas 1000 unidades aqui sejam necessárias, por exemplo, itens de transformação. O que são itens de transformação? Tem que lixar, precisa da lixa. Então eu vou comprar, digamos assim, além de parafusos,
eu teria que comprar as lixas, eu teria que comprar N coisas. Por isso que a gente fala que tem que andar tudo junto, entendeu? Então, isso é a parte de planejamento, programação e controle da produção. Ó, os objetivos do PPCP é a busca adequada da utilização dos recursos. Quais são os recursos? Máquinas, equipamentos, pessoas, a mão de obra que está ali. O que mais que seria? O material em estoque, a quantidade de matéria-prima que vai, os insumos que a gente vai utilizar para produzir. Tudo isso da forma correta. Por exemplo, se eu vou lá e compro, precisava de 2.000 parafusos, igual eu falei, o cara vai lá e compra 5.000, vai ficar parado no estoque. Se não tiver mais pedido, se for uma coisa que não sai tanto, entendeu? Então tem tudo isso para se pensar. Então a gente tem que buscar o quê? Otimizar a matéria-prima, otimizar os recursos, os insumos, tudo que a gente vai utilizar nessa produção, de forma que os produtos sejam produzidos por métodos específicos para atender um plano de vendas aprovado. Você vê como é que ele está interligado junto com o setor de vendas? Em um sistema de produção, quando os objetivos são formulados, se faz necessário formular também planos para como atingi-los, ou seja, como organizar os recursos físicos, financeiros necessários para a produção dos produtos ou serviços. Esse é um processo de incumbência do planejamento, programação e controle da produção. Entendeu como que está isso? Vai lá no setor de compras, tem que saber qual que é a melhor compra, a melhor quantidade, os prazos de pagamento que interferem no financeiro para pagar aquele insumo, porque é o seguinte, você está produzindo, você vendeu, mas o cara só vai começar a pagar quando ele receber. Aí você fala assim, pô, eu tenho que pagar para produzir para depois receber, entendeu? Então tem até um fluxo de caixa envolvido nisso daí. Eu tenho que contar tudo um lead time. O que é um lead time? Da aquisição da matéria-prima até a entrega do produto final é considerado lead time. Por exemplo, a matéria-prima chega em 10 dias após o pedido, eu levo 10 dias para produzir e levo 5 para entregar. Qual que é o meu lead time? 10, 5, 25 dias. Se eu prometer para o cara com 30 dias, beleza, porque tenho 5 dias de fôlego. Mas se eu produzo para o cara com 20 dias, eu vou entregar com 5 dias de atraso. Então é esse pensamento também. Planejamento para o sucesso da organização. Em toda execução de uma atividade, seja qual for, utilizamos um planejamento, seja ele através de um simples pensamento ou elaborando detalhes, escrevendo cada passo, utilizando um cronograma. Então, quando a gente fala do planejamento, se for uma empresa pequenininha, cara, às vezes no Excel você está programando as suas compras, as suas necessidades de produção. Todo mundo, cara, toda empresa tem um PPCP, pode ser pequena, pode ser média, pode ser o que for. Os donos fazem a programação, o planejamento, a programação, o controle da produção, às vezes sem nem perceber que está fazendo aquilo. Toda empresa tem que ter esse negócio. Vamos pegar lá uma empresa que trabalha um calheiro. Calha. O cara vai lá e compra a chapa para fazer as calhas. Aí ele vai utilizar 100 metros, depois ele utilizou 100. Quantos metros tem a calha? Quantos metros tem a minha bobina que eu estou usando? Quanto serviço eu consigo fazer com ela? Tá acabando os metros. Tá acabando a bobina. Vai levar 5 dias para chegar. Quais são os pedidos que eu tenho que entregar agora e quais são os que podem esperar a bobina chegar? Entendeu? Tem todo esse planejamento. Colocar no papel. Quanto que eu vou gastar nessa bobina? Quanto que é o custo da minha matéria-prima? Quanto que é o custo da mão de obra? Então isso é pensado numa forma do planejamento, programação e controle da produção. Então a preocupação aqui com o PPCP são com os recursos do diário, para não deixar faltar material. E o que eu falo material é tudo, tá, gente? Não é só o produto a ser transformado. O que eu falo aqui é desde o equipamento, a mão de obra que está mexendo ali, tá? De modo a oferecer bens e serviços que preencherão as exigências do consumidor. Em um sistema de manufatura, toda vez que são formulados objetivos, é necessário formular planos de como atingi-los, organizar recursos físicos essenciais para a ação, dirigir a ação dos recursos sobre os recursos físicos e controlar esta ação para a correção de eventuais desvios. No âmbito da produção, esse processo é realizado pela função do PPCP. Então, quer dizer, não é só uma questão, por exemplo, eu comprei a matéria-prima. A questão assim, as máquinas vão estar funcionando, qual o tempo de processamento. Por isso que a gente fala, quando está controlando a produção, eu estou controlando o que está saindo. Entendeu? Também tem um controle de produção. Planejar é entender como consideração conjunta a situação presente e divisão futuro, influências e decisões tomadas no presente para que atinjam determinados objetivos no futuro. Situações como
alteração da capacidade, alteração de fluxo de chegada de matérias-primas, ou na disponibilidade de recursos humanos. Então, o que o cara tem que considerar? Ó, alterações de capacidade. O que é capacidade, gente? Se eu tenho capacidade para produzir 1000 unidades, eu tenho que considerar a demanda, né? Não tem como entregar. Ó, mês que vem vai ser entregue 2000. Eu tenho capacidade para 2000? Não tenho, eu tenho capacidade para 1000. O que eu vou ter que fazer? Pensar na capacidade. Isso é uma alteração de capacidade. Fluxo de chegada de matérias-primas. E se uma matéria-prima atrasar? Se você trabalha assim, com estoque bem baixinho de matéria-prima, porque estoque é um mal necessário, a gente tem que ter. Mas é uma coisa que você compra, está pagando, você ainda vai produzir. Mas se faltar matéria-prima, o cara atrasar, acontecer alguma coisa, e a disponibilidade desses recursos? Então tem que pensar em ter mais de um fornecedor. Você percebeu que é amplo o pensamento? Entendeu? Eu penso nessa forma de planejar a necessidade. Quais são as necessidades da produção? Isso a gente vai realizar de que forma? Levantando os tempos de produção, prazos de entrega de matéria-prima, quantidade de matérias-primas, peças individuais, grupos necessários para o atendimento do pedido. Tudo isso aí é PPCP. Então ele vai funcionar da seguinte maneira. Ó. Então a gente vai planejar. O que é planejar? Olha, lembra que eu falei no comecinho? São 1000 unidades. Se estiver dentro da minha capacidade, se não está. O que eu vou precisar produzir essas 1000 unidades? Ah, eu vou precisar, o produto ele usa tantos metros de chapa de aço. Opa! Tantos metros de chapa de aço. Aí vai usar parafuso. Beleza? Cara, adianta você cortar uma chapa de aço, soldar ela, parafusar para você entregar. O que mais falta? Tem embalagem, entendeu? Então ele tem que planejar tudo. Qual a quantidade de embalagem que vai? Tá tudo em incumbência do PPCP. Imagina você pegar um produto e desmembrar ele. Sabe aquele Kinder Ovo? Quando você abre ele, não tem lá as peças que se encaixam, um mapinha lá? Você imagina lá no Kinder Ovo como você monta ele? Então você fala, para montar um objetinho daquele, um brinquedinho daquele, tem as peças. E se estiver faltando uma peça, tem como você entregar? Não. Entendeu? Então qual é o esquema que a gente pode fazer? A gente pode usar um negócio chamado explosão de matéria-prima. É como se você pegasse um produto e abrisse ele de forma explosiva e você vê cada componente que tem. Aí você vai ter uma lista de materiais para aquele produto. O que é uma lista? Imagina um bolo, sabe? Para fazer um bolo eu vou usar um pacote de farinha, eu vou usar só para você entender, tá? Um ovo, beleza? Um litro de leite. Um pacote de farinha, um ovo e um litro de leite. Se eu for fazer 1000 ovos, são 1000 pacotes de farinha, 1000 ovos e 1000 litros de leite. Entendeu? Então tem que pensar nisso aí. Esse é o planejamento. Aí o que é o controle? Esse material está chegando no prazo, ele atrasou, os fornecedores estão entregando certinho, está na qualidade estipulada. Não adianta você pedir um parafuso preto e chega um azul. Entendeu? Aí você devolve para o cara, ninguém fica sabendo, ninguém consegue montar. Então eu estou controlando. Aí eu faço uma avaliação de tudo, dou um retorno. O que pode ter saído errado? E faço uma ação corretiva. Por exemplo, o fornecedor entregou por fora do prazo, tem que às vezes avaliar o fornecedor. Então tudo isso aqui é de incumbência de um PPCP. Aí voltamos à ideia do planejamento. É uma ferramenta administrativa que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir o referencial futuro, estreitando o trâmite adequado, reavaliar todo o processo de que o planejamento se destina. É, portanto, o lado racional da ação, buscando alcançar a melhor forma possível os objetivos definidos. Quais são os objetivos? Olha, nossa produção está em média 1000 unidades por mês, a gente tem que chegar a 1200, que está vendendo mais. O pessoal de vendas levantou uma pesquisa de mercado, percebeu que a gente vai aumentar, se era 1000, a gente vai aumentar em 20% a nossa demanda. Aí eu vou lá no PPCP e falo, ó, vai aumentar em 20% desse produto. Se for um produto único, só para você entender. Vai aumentar em 20% a quantidade de todos os materiais que eu vou precisar. Aí eu tenho que analisar a mão de obra, máquinas, se as máquinas dão conta. Tudo isso aqui é planejamento. Tá? Por isso que a gente fala planejamento. Aí depois a gente tem que programar essas máquinas, programar a compra de materiais, o tempo que esses materiais demoram para chegar. Pensado. Então quando a gente pega na parte de planejamento, eu tenho que definir metas. Ó. Para a realização de um bom planejamento, é necessário seguir alguns passos que são de grande importância. Definir as metas. Quais são as metas? Entende? Reduzir o tempo de entrega de matéria-prima, aumentar meus fornecedores,
porque eu vou aumentar minha produção. Eu tenho que estruturar a organização da melhor maneira possível, quais são as máquinas e equipamentos que eu vou utilizar. Eu vou atribuir responsabilidade às pessoas que estão ali comigo. Eu vou alocar recursos, conceber controles. O que são controles? Cronogramas. Ó, o fornecedor que tem que entregar em 10 dias, eu estou olhando lá o cronograma. A produção tem que ser feita em 15 dias, estou considerando o cronograma. Eu tenho que ter parâmetros de desempenho, tá? Tudo isso daí analisado. Controle. A gente tem o quê? Quando a gente para pensar no controle. Após que a gente planejou a quantidade de matéria-prima, quais são os fornecedores, tudo isso que a gente está comentando, a gente tem que colocar em prática o que foi planejado. Aí a gente tem que controlar o que foi planejado. Ó, se o que eu estou executando está conforme planejado, isso é um controle. A partir desse momento é que nós vamos concentrar as atividades e controlar, assegurando que a meta seja alcançada. O controle gerencial tem como finalidade assegurar o uso eficiente e eficaz dos recursos estabelecidos para acompanhamento das metas estabelecidas, ou seja, assegurar que as ordens de produção serão cumpridas da forma certa na data correta, que não atrase os pedidos. E para tal, a gente tem os seguintes pensamentos. Desenvolver indicadores, tá? Indicador de máquina, peça, quanto tempo ela trabalha, quantas unidades que ela consegue entregar para cada processo, para a gente analisar se as metas vão ser cumpridas. Elaborar controles, tais como plano de trabalho, datas de entrega, de marco, o fornecedor tem até o dia tal para entregar, a produção tem que estar tudo pronto até o dia tal, tem que estar tudo embalado até o dia tal, esses são os marcos, as entregas. Tem que considerar os funcionários, né, as pessoas, fazer com que eles cumpram as metas, que eles se motivem para entregar. Monitorar os processos, sabe? Monitorar cada processo para ver se está conforme foi solicitado. Monitorar a qualidade do que está sendo desenvolvido, para assim a gente não ter problemas no final de tudo, tá? Então a gente passou por essa etapa aqui de controle. Você vê que a gente está caminhando, a gente falou de planejamento, a gente falou de programação, já está falando de controle. Continuando na parte de controle, analisar o processo de desempenho da situação planejada. Assim podemos tomar algumas medidas, se acaso não estiver ocorrendo conforme planejado. Cara, se você falar, a produção, vocês têm que produzir até o 5º dia útil. Se olhar lá, não foi, já está no dia 6º, está nem na metade. Aí a gente tem que tomar uma ação. Buscar soluções de problemas, treinar a equipe para que ele faça um bom trabalho, avaliar todo o desempenho do processo. Aí, por fim, você faz uma avaliação e um feedback. Feedback é retorno. O que é isso? Avaliar como a organização está se saindo, se ela está fazendo tudo certinho, se realmente vocês vão atingir a meta. Isso tudo após a implementação, tá? Aqui a gente já está andando, tá? Já está vendo. Analisar os indicadores, para ver se a gente está conseguindo. Se for preciso, a gente tem que dar uma acelerada, buscar resolver os problemas para que não atrasem os pedidos. O planejamento das necessidades não se limita às quantidades de materiais ou peças ou componentes dos produtos, mas associa com datas que estão necessárias. Por exemplo, planejamento da necessidade de matérias-primas, ou seja, não é só a máquina, tem que quais são as matérias-primas que eu preciso. Planejamento das quantidades, dos prazos de entregas, tudo detalhado. Quais são as necessidades dessas matérias-primas? O que eu tenho, o que eu não tenho no estoque, o que eu preciso comprar? Outras necessidades secundárias. Por exemplo, determina a quantidade de todos os grupos, todas as peças, de todos os materiais brutos necessários para a produção de produtos. Quais são as necessidades secundárias? Preciso de lixa. Eu vou precisar de um produto de limpeza na hora que estiver embalando. Tudo isso aqui tem que ser planejado. Tá? Na gestão da produção, considerando aqui o PPCP, a determinação das quantidades pode seguir 2 princípios: levantamento determinístico das necessidades. As necessidades demandam dos pedidos do cliente, é utilizado na fabricação por encomenda. Quando os pedidos chegam, você tem tudo lançado no sistema, você levanta todo o material que tem precisado para comprar, e em cima do material que está para comprar, quais são as máquinas que processam o material, para você estabelecer as linhas de produção e as prioridades. Levantamento estocastístico, assim mesmo que fala, tá? Das necessidades, predisse a demanda futura com base nas necessidades passadas. Em cima do que já aconteceu, você consegue, como se você tivesse um histórico do que já foi vendido. Mês de janeiro vende mais.
Então, por exemplo, posso fazer o determinístico em cima do que já foi vendido. Ou posso fazer em cima de algo que já aconteceu. Por exemplo, mês de janeiro vende mais. Mês de janeiro a gente costuma vender 1.200 unidades. Já se preparar para 1.200. São os históricos da empresa. Então, até o PPCP a gente utiliza muito histórico de empresa. Por que a gente utiliza esse histórico? Para se precaver. Todo dezembro sai mais. Vamos analisar aqui só para você ver esse espaço, tá? Primeiro, a gente vai pegar aqui, A gente vai definir definição do que produzir, quais serviços ou produtos. Então, quando você pega lá por meio de uma previsão de demanda ou por meio de um histórico da empresa, a gente vai definir o que a gente vai produzir, tá? Ele coloca serviço aqui, o que isso tem a ver? Cara, se você presta um serviço, digamos, você tem uma empresa de dedetização, aí você vai, por exemplo, trabalha com eliminação de cupins em telhados. Você tem que saber a quantidade de insumo que você vai comprar para aquele mês para não faltar, o veneno que você vai passar, a quantidade de mão de obra, tá? Aí depois que você tem a quantidade que vai sair, seja por uma previsão de demanda ou seja por pedidos que já entraram, tá? O determinístico ou aquele que a gente considera estocastísticos, perdão, enrosco a língua aqui, mas é por cima de um mapa, de dados históricos da empresa. Então a gente faz o quê? A definição das quantidades. Então o que eu tenho? Definir o que eu vou produzir, definir a quantidade, vou adquirir a matéria-prima, vou analisar os prazos de entrega da matéria-prima, vou adquirir também junto com a matéria-prima os insumos de transformação. Aí você fala, qual que é a diferença da matéria-prima, tá? E desses insumos de transformação. A matéria-prima é o seguinte, você vai fazer bolo. Qual que é a matéria-prima? Farinha, ovos, leite. Quais são os insumos de transformação? De cozinha, você vai ter que assar o bolo, então isso é um insumo de transformação. Digamos que for uma peça, você tem que lixar essas peças. Lixa é um insumo de transformação. Mas essas peças saem sujas, eu preciso lavá-las. Também é um insumo de transformação. Então eu penso desde a embalagem até o que eu vou precisar para construir o todo. E vou adquirir os insumos de transformação. Entendeu? Aí vamos dar continuidade. Aí eu vou definir as máquinas e equipamentos que vão estar na programação. A máquina A, a máquina B, as pessoas depois, já emenda aqui com as pessoas, os horários que elas vão trabalhar, se vai ser turno, se não vai. E vou controlar as atividades e, se preciso, a gente vai adequando até a entrega do produto ao cliente conforme o prazo programado. É isso que faz o PCP. Acho que ficou bem mais claro para vocês o que é, né? Dando continuidade, o planejamento, programação e controle da produção e seus objetivos, tá? Quais são os objetivos de um PPCP? A partir do momento em que se estipulou o que vai produzir, a quantidade de insumos, quais produtos, a sequência, tudo, tá? Começa então o problema de planejar, programar e controlar a produção. Os objetivos da programação da produção, conflitantes são os seguintes: permitir que o produto tenha a qualidade especificada. Gente, eu não posso perder produto, fazer retrabalho, mandar fora de alinhamento, mandar na cor errada, então eu tenho que manter a qualidade. Fazer com que as pessoas e as máquinas operem no nível desejado de produtividade. Se a máquina faz 1.000 peças por hora, qual que é o nível desejado? 1.000 peças por hora. Se cai para 800, eu vou ter problema. Tomar cuidado com os estoques e os custos operacionais e manter o melhor nível de atendimento ao cliente. Esses são nossos objetivos do PPCP. Vamos passar aqui. Gente, aqui a gente começa a falar algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, quando a gente for comprar matéria-prima, insumos, essas coisas, a gente tem que considerar sempre o quê? Custo de capital empatado, porque se a gente gerar estoque fica ali parado. O custo de armazenagem, porque o espaço que você utiliza, as pessoas que trabalham ali também tem um custo. O risco de obsolescência. O que é obsolescência? Cara, o produto sair fora de linha, não vender. Vou dar um exemplo de obsolescência, muito que vocês vão saber, muito fácil de entender. Por exemplo, celular. Celular troca muito de modelo. Entendeu? É muito rápida a evolução de aparelhos eletrônicos. Aí, celular, memória interna, cartão, pendrive,
Digamos que lá que eu fabrico celulares, a memória está para 8 GB. Já é obsoleto. Hoje se fala em 164, 128 GB internos de memória. Você percebeu que o negócio é obsoleto? O risco de obsolescência, então, essa fica obsoleta, o material que eu compro fica obsoleto. Os custos de pedido são calculados levando em conta. Ó, quando a gente vai colocar um pedido lá, a gente tem que considerar também o transporte, fornecedores, o custo com descontos de preço, porque se eu tenho aquisição, eu tenho que tomar cuidado com isso também. Tem outras considerações que eu tenho que levar? Sim, claro. Por exemplo, sazonalidade. Cara, imagina você trabalhar numa empresa que trabalha... Todo produto tem sazonalidade. Se vocês não sabem o que é sazonalidade, eu vou explicar assim de uma forma bem sucinta, tá? Sazonalidade é assim. Sorvete. No verão, vende muito. No inverno, cai a venda. Não é sazonal? Ovo de Páscoa, vende quando? Na Páscoa. Somente, é sazonal. Tem empresa que trabalha 4 meses antes da Páscoa para entregar os ovos prontos na Páscoa. Porque é um produto sazonal. Então, quando a gente para pensar nisso, até é interessante falar sobre isso, porque eu vi muitas empresas que trabalham na Páscoa, na época de pandemia, estavam no auge do coronga. E, cara, eles não conseguiam vender. Eles trabalharam 4, 5 meses e tava ali. Eles se planejaram para uma Páscoa e, de repente, acontece um negócio desse, você faz o quê? Entendeu? Então, isso é uma sazonalidade. Todo produto tem uma sazonalidade. Imagina você ter uma fábrica de sorvete adquirindo a matéria-prima. No verão, você vai ter que, comprar um monte. Já quando vai esfriando, vai diminuindo o consumo. Então, não posso manter a mesma quantidade de compra. Isso é sazonalidade. Tudo isso aqui tem que ser parado e pensado. Tá? Então, são isso aqui que a gente tem que parar para pensar no PPCP. Agora, vamos falar do seminário. Vocês têm que fazer um seminário, não é isso? Cara, seminário não é difícil. Ele pode ser pautado só na teoria. Vocês conseguem fazer o seminário só com isso aqui que eu falei para vocês. Tá? Vocês têm que fazer o quê? Uma introdução. O que seria essa introdução? Cara, vocês vão falar sobre o assunto de vocês, que é PPCP. Vocês vão chamar, ó, vou chamar o assunto. Você vai puxar aqui o assunto do que é. Vocês vão falar por onde vai se desenvolver o trabalho de vocês, quais são os caminhos. O que é a introdução? Olha, aluno, tal, curso tal, seminário sobre PPCP. Aí você explica o que é PPCP, você já vai entrar no conceito, ó, tá vendo? Ó, conceito. Você explica o que é o PPCP, o conceito, qual que é a importância dele, por que ele é importante, por que ele tem que estar alinhado com as outras áreas administrativas. O cara vendeu. Vendas, setor administrativo de vendas. Tem que produzir, setor administrativo de produção. O PPCP. Quanto que vendeu, quanto tem que produzir, o quanto que eu preciso comprar de matéria-prima, de insumos, de produtos para ajudar a transformação, quais são as máquinas que eu tenho que alocar, que dia que vai esse negócio, quanto tempo o fornecedor leva para entregar meu MP, tem embalagem, tem parafuso, tem componente, beleza? E eu dou um remate. Que eu dou um remate? Eu posso pegar a empresa que eu trabalho e falar, ó, o PPCP lá é assim, trabalha assim, eles trabalham em cima de demanda projetada, eles trabalham, por exemplo, em cima do estoque da empresa, eles trabalham a aquisição de compra de materiais pautado no que foi vendido. Entendeu? Esse é um remate simples. Você pode fazer, cara, eu falo para você que 10 slides no máximo, você já entrega perfeitinho, tá? Então, basicamente é isso que você tem que fazer. Você vai lá, faz um slide, faz uma introdução, fala do conceito PPCP em tópicos. Ah, mas você fala, não, coloca só os tópicos, cara, que você precisa. Em linha, que material que eu posso utilizar para estabelecer isso aqui, ó? Essa parte de conceito. Vocês podem utilizar o livro de vocês. Vocês podem pegar o que mais além do livro? Este material que eu mandei. Ah, mas tem... tá tudo torto aqui o livro. Tá bom, dá para entender. O livro. Vocês podem usar bastante material de internet. Tá? Vocês podem utilizar todo esse material para estabelecer um conceito. E no remate? Pega esse conceito aqui, ó, que você está falando e liga com a empresa que você trabalha. Cara, se for uma empresa que trabalha com sazonais, produtos sazonais, tem uma ampla de assunto para você poder falar. Como que funciona o PPCP dali? Ah, ele é comprado sob previsão de demanda.
Eles pegam o histórico da empresa, olham lá e fazem a compra de materiais e as programações em cima do que já foi vendido em históricos. Não, não, eles vendem, eles separam pedidos para fazer aquisições de materiais, trabalham por lote. E assim funciona. Você pode vir pondo aqui, ó, dar o remate. Pô, mas eu não tenho uma empresa, eu não estou trabalhando. Aí nesse remate aqui você pode fazer. Lembra que eu falei lá que parte de PPCP, do PPCP não, perdão. Aí você pode estar trabalhando, por exemplo, o layout. Como assim um layout? Falei para vocês que o layout vocês podem fazer em cima da cozinha de vocês, lembra? Não precisa especificamente na empresa. Cara, eu posso pegar então na internet um estudo que já foi feito sobre PCP e usar aquele para falar. Eu posso falar sobre o PCP da minha casa, da compra de comida na minha casa, entendeu? Então tem uma ampla variedade de situações para mim estar colocando em cima desse seminário de PPCP. Posso fazer tudo isso. O que mais eu posso fazer? Tá aí a resposta. Vai na internet, pega um caso que você já viu, dá uma estudada num caso. Tem vários artigos sobre PPCP. Você dá o conceito, explica como foi realizado. Bem tranquilo, não pode copiar e colar, né, gente? Que daí é plágio. Você pode falar sobre aquele assunto, sobre aquela empresa que já foi feita. Você pode fazer sobre a empresa que você trabalha. Você pode fazer sobre a aquisição de alimentos na sua casa. Tudo isso aí você pode fazer, tá? Eu vou deixar para vocês, pessoal, alguns vídeos, alguns links, tá? Esses links vão estar falando sobre plano mestre, produção, tá? O plano mestre ele é diário, então você vê a sua capacidade diária de produção para saber como você se planeja, como você faz uma aquisição de matéria-prima. Eu vou deixar um vídeo sobre o plano mestre, sobre o planejamento agregado. O plano mestre é diário, semanal e mensal. O planejamento agregado ele é feito semestral ou anual. Cada vídeo vai ter 1 hora. Eu já tenho esses vídeos. Mas eu preciso assistir-os? Não, eles não são obrigados. É mais para você aprofundar se for de seu interesse, para saber como é que faz. Vou deixar um vídeo de previsão de demanda, como você pode fazer uma previsão de demanda. Todos esses vídeos vão ajudar você a ter uma ideia mais ampla de PPCP. Mas os outros eu sou obrigado a assistir? Não, vocês vão aprofundar o seu conhecimento. Fica a seu critério assisti-los ou não, tá? Eu só ponho um link para vocês verem, ok? Então acho que é isso. Ficou bem mais fácil agora você fazer o seu trabalho. Você pode perceber que é bem tranquilo. Você faz ali, cara, 8, 10 slides de PowerPoint. Como que você faz? Igual eu coloquei ali, não precisa aquele monte de texto, coloca em tópicos, faz uma introdução, se apresenta, aluno, tal, tal, tal. PPCP, você começa a falar de conceito, o que é, qual que é a importância, onde se aplica. Coloca um caso, tá? Um caso prático, você pode pegar um caso de internet que já foi feito, explicar como que aconteceu e essa situação. Você pode falar da empresa que você trabalha. Ah, mas eu não estou trabalhando numa empresa, eu não quero fazer de internet. Você pode falar da cozinha da sua casa, sua aquisição da sua matéria-prima, digamos assim, seus alimentos. Como vocês planejam as compras, entendeu? Porque tudo isso aí faz parte de um PPCP. Bom, eu creio que seja isso, tá, pessoal? Foi uma coisa mais simples para elucidar como se faz o seminário. O material que você pode utilizar, pode pegar livro lá que você tem, lá que você tem um acesso, é um livro virtual. Você pode usar esse material. Você pode buscar outros materiais da internet para você estar utilizando sem problema algum, tá bom? Bom, espero que tenha ajudado. Acho que é isso, sem delongas, tá? Ficou bem mais tranquilo. Vocês perceberam que não é uma coisa tão absurda, que é impossível de fazer, que dá para fazer aí um pouquinho assim de tempo, um pouco assim de tempo, eu digo aí 1 hora e meia, 2 horas, no máximo 3 você consegue fazer, tá? E eu vou deixar os links para vocês, vou mandar tudo aqui no grupo de WhatsApp bonitinho, que daí é parte de cálculo, tá? Esse aqui é o material que eu trabalho em faculdade, tá bom? Os outros vídeos que falam sobre cálculos, como você consegue aprofundar ele de uma forma mais, essa parte de planejamento, programação e controle da produção, de uma forma mais matemática, entendeu? É isso. Tá bom, pessoal? Gente, valeu, espero ter ajudado.